Olá a todos, que a paz do nosso Deus possa reinar nesse momento na sua vida, na sua casa, no seu lar, também na sua família. Que a sua vida seja abundantemente abençoada em o nome do nosso Senhor Jesus. Está entrando no ar o seu programa A Luz da Palavra. De segunda a sexta-feira, nós entramos aqui na página do meu Facebook para levarmos ao seu coração uma palavra de fé, de determinação, de motivação, uma palavra que com certeza muda e abençoa a sua vida, como eu sempre costumo dizer. A palavra, ela tem poder. A palavra do homem já tem poder. Imagine então a palavra de Deus. Quero desde já parabenizar você que todos os dias nos acompanha aqui através desta live. Que Deus possa abençoar a sua vida em o nome de Jesus. Já prepare o seu copo com água. O meu já está aqui preparado. No término desta reunião ou desta live, desta pregação, nós iremos unir a nossa fé e juntos nós vamos orar uns pelos outros. Eu disse aqui reunião e não deixa de ser aqui uma reunião ao vivo através dessa live. Então você que vai entrando agora na nossa live, você que está chegando na nossa live, gostaria que você desse aí o seu boa noite, o seu joinha, o seu coraçãozinho, que você colocasse aí o seu nome para oração, o nome das pessoas que você quer que nós venhamos orar em favor de cada uma delas. Eu quero registrar aqui já a participação da Eloá Cristina, a Júlia Martins, amém, glórias a Deus, um beijo no seu coração, Júlia. A Camille Martins também já está nos assistindo. Você então que está chegando aqui no nosso canal, você vai entrando aí e vai dando o seu recado. Você que tem a Bíblia, você que tem aí a palavra de Deus, hoje Deus ele falou ao nosso coração. Nós vamos ler duas passagens e são duas passagens meio compridas, mas no final dessas passagens nós vamos aqui explicar para você o que Deus ele falou ao nosso coração. Então você que tem a Bíblia, Evangelho de Mateus, vai lá no Evangelho de Mateus, você já vai deixar marcado o Evangelho de Mateus no capítulo 23, abre a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 23, você dobra aí a página no capítulo 23, mas nós vamos iniciar em Mateus capítulo, lá no capítulo 5. Nós vamos ler então duas passagens hoje. Evangelho de Mateus lá no capítulo 23 e Evangelho de Mateus no capítulo 5. Ok? Acharam aí? Deixa eu pegar aqui o meu óculos. Tá aqui o meu óculos. Lembrando que nós começamos essa semana, segunda-feira passada agora, o tema personalidade versus caráter, caráter versus personalidade. E essa semana foi uma semana muito abençoada através dessas lives, através das mensagens que nós trouxemos. E hoje nós vamos fechar então esse ciclo de caráter versus personalidade com essas duas mensagens. Lembrando que semana que vem, a partir de segunda-feira, nós vamos abordar o tema pecado e perdão. É isso aí. Vamos falar sobre o pecado e vamos também falar sobre o perdão. Então hoje nós vamos terminar ou trazer o desfecho aqui dessa mensagem que foi o tema a semana toda, né? Caráter versus perdão. Mas você que está aí com a sua Bíblia,
Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Presta bem atenção no que nós vamos ler, porque o título aqui fala o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Aqui Jesus ele estava com uma multidão de pessoas, né? E ali ele traz essas pessoas para perto. Ali tinha gente de tudo quanto é tipo, que fique bem claro. E ele começa a dizer o seguinte, capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então ele deixa bem claro que a humildade aqui tem que ser uma humildade de espírito, uma humildade que vem de dentro, uma humildade que vem do coração. Continuando, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aquelas pessoas que choram às vezes de tristeza, choram de amargura, choram por estarem sendo injustiçados, então ele diz que essas pessoas serão consoladas. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, aquela pessoa que é mansa, branda, tranquila. Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aquela pessoa que tem fome e sede daquilo que é justo, né? Que existem muitas pessoas que querem justiça e o que ela está pedindo como justiça não é justiça. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não precisa nem repetir ou falar sobre isso aqui, né? Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aquela pessoa limpa de coração, que não carrega ódio, não carrega mágoa, não carrega rancor, aquela pessoa que não tem inveja do seu próximo, enfim. Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador é aquele que está sempre procurando ser pacífico com as pessoas, né? Procurando sempre entender as pessoas, não entrando em confusões, mas sempre ali sendo pacífico, né? É aquela pessoa que sabe entrar, sabe sair, enfim. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aquela pessoa que é perseguida por buscar a justiça, e principalmente a justiça de Deus. Versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa, ou seja, pela causa do Evangelho, por causa de Jesus, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então presta bem atenção no que eu vou falar em primeiro lugar a respeito desta primeira passagem que nós lemos. Veja que Jesus estava ali e uma grande multidão estava com ele. E ele então chama os discípulos juntamente ali com a multidão e ele começa a mostrar como deve ser o ser humano no seu dia a dia. Como deve ser uma pessoa durante a vida dela aqui em cima dessa terra. Ou seja, aqui ele estava falando com as multidões, com todas as pessoas. Ou seja, aqui nós
entendemos que Jesus ele gosta, ele se agrada quando a pessoa tem esse caráter aqui, né? O caráter de uma pessoa humilde de espírito, o caráter de uma pessoa pacificadora, o caráter de uma pessoa que é perseguida, que é injuriada por causa do nome dele, né? O caráter de uma pessoa mansa, uma pessoa que tem fome e sede de justiça, ou seja, aqui ele mostra como tem que ser o ser humano no seu todo, não apenas cristãos, mas o ímpio, o publicano, né, o fariseu, aquela pessoa que tem religião, não tem religião, ou seja, esse ensinamento aqui é um ensinamento para o ser humano no geral. Eu não estou nem falando um ensinamento para aquela pessoa que segue a Jesus, mas esse ensinamento aqui é geral. Ou seja, aqui está a receita para que o ser humano seja um ser humano abençoado, seja um ser humano feliz, seja um ser humano bem-sucedido. Aqui está a receita. O sermão do monte e as bem-aventuranças. Vocês entenderam essa parte? Então, essa parte aqui, esse ensinamento é geral. Como deve ou como deveria ser o ser humano. Agora vamos para a segunda parte, que é lá no Evangelho de Mateus, o mesmo Evangelho de Mateus, só que agora no capítulo 23. Abre aí que eu espero, pedir para você marcar aí. Evangelho de Mateus, no capítulo 23, nós vamos ler a partir do verso também 23, mas o título, lá no capítulo 23, no versículo 1, o título é Jesus censura os escribas e os fariseus. Antes de nós lermos, é para você entender. Você viu na primeira parte aqui como foi o ensinamento para as multidões, para os discípulos, como foi o tratamento de Jesus para com aquelas pessoas. Agora você vai ver a conversa dele, a fala dele, o tratamento dele com os escribas e fariseus. Nós, durante a semana toda, nós falamos para você, explicamos para você quem são os escribas, quem são os fariseus. São as pessoas religiosas, são aquelas pessoas que conhecem a palavra, mas, no entanto, são pessoas orgulhosas, são pessoas avarentas, são pessoas arrogantes, enfim. Então vamos ver agora como foi a conversa de Jesus com esse tipo de pessoa, como foi o tratamento de Jesus com eles. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, é só para você entender, ele começa aqui conversando com os escribas, com os fariseus, e falando do ai. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ou seja, veja como era o tratamento de Jesus com os religiosos da época. E hoje não é diferente não, meu amigo e minha amiga. Hoje é a mesma coisa. Ou seja, quem é o fariseu? Quem é o escriba? Como ele diz aqui, ai de vós, hipócritas, fariseus, escribas, vocês dão o dízimo, né, da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês negligenciam, vamos dizer assim, os preceitos mais importantes da lei, a lei lá de Moisés. E quais eram os preceitos mais importantes segundo o Senhor Jesus?
a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, nada adianta, meu irmão e minha irmã, você frequentar uma igreja, estar numa igreja, ter um título de pastor, de presbítero, de diácono, apóstolo, bispo, obreiro, seja lá o que for. Não adianta você dar o dízimo, não adianta você fazer nada disso se você não pratica os preceitos mais importantes do que isso, que é a justiça, é você ser justa com todas as pessoas, sejam parentes, familiares, amigos, colegas de trabalho, é você praticar a misericórdia, é você sempre estar tendo misericórdia do ser humano em geral, ou seja, perdoar as pessoas, e a fé. Então nada adianta você estar numa igreja, frequentar uma igreja, dar o dízimo de tudo, se você não pratica justiça, misericórdia e fé. Você pode, como eu disse durante a semana, você pode ter um título que for, você pode ser levita, você pode cantar num coral muito bonito, você pode ter a voz mais linda que for. Se você não pratica a justiça, a misericórdia e a fé, Jesus ele chama você de hipócrita. É isso mesmo, vamos continuar. No versículo 24, guias cegos, que coais um mosquito e engolis o camelo. Ou seja, é aquela pessoa que acha problema, acha defeito em coisas mínimas, coisas pequenas. Como ele diz aqui, guias cegos, que coais um mosquito e engolis o camelo. Ou seja, em alguns aspectos não aceita isso aqui, que talvez é errado numa pessoa, ou seja, coa o mosquito, mas engole o camelo, e acaba fazendo ou acaba praticando algo maior ainda do que aquilo que ele está tentando ensinar para uma pessoa e ele mesmo não faz. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Você tem que entender aqui a palavra. Ou seja, é aquela pessoa que se preocupa com a estética, se preocupa com o que está por fora, ou seja, limpa o prato, limpa o copo, mas não procura limpar o que está dentro, né? Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Versículo 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Meu irmão e minha irmã, não fica triste, não fica chateado, não fica aborrecido com o que eu vou falar para você nesse momento. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não adianta você, de repente, ir para a igreja e se vestir decentemente, que todo cristão tem que se vestir decentemente. Mas ele quer dizer o seguinte, você se preocupa tanto com a sua aparência, talvez você é aquela pessoa, né, aquele cristão tradicional que não corta o cabelo porque você foi ensinado que não pode cortar o cabelo, mas o que adianta você seguir todas essas tradições de repente usar uma roupa comprida, um cabelo comprido, sendo que você se preocupa tanto com a sua aparência e por dentro você talvez é uma pessoa cheia de ódio, cheia de mágoa, cheia de rancor, cheia de inveja no seu coração, cheio de vingança. Ou seja, Jesus está dizendo, não adianta você se preocupar com o exterior se o teu interior está podre, se o teu interior está estragado, se o seu interior é um interior cheio de maldade, cheio de ruindade. É isso que ele está dizendo, ele está falando aqui com os religiosos. E de repente você que me assiste aí é um religioso, de repente você frequenta uma igreja, tem um título. Ora, mas o que adianta você
se preocupar tanto com a sua aparência, com o seu exterior, sendo que Jesus, ele se preocupa mais com o que está dentro de nós. Vamos continuar lendo aqui, senão vai estender muito. Versículo 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Você sabe o que é o sepulcro caiado? É aquela cova, aquele túmulo que por fora está todo bonito, colocaram ali mármore, colocaram granito, colocaram a foto da pessoa que faleceu na época que ela estava viva, bonita, mas quando abre aquela cova, quando abre aquele sepulcro, só tem ossos, só tem sujeira, só tem imundícia. Então o que ele fala? Versículo 28, assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Não sou eu que estou falando isso, não sou eu que estou afirmando, mas o próprio Senhor Jesus está dizendo o seguinte: ai de vós, ai significa dor, quando uma pessoa sente dor ela fala ai. Então ele está dizendo ai, vocês vão sentir muitas dores, vocês fariseus, escribas, né, que são semelhantes aos sepulcros caiados, né? Versículo 28, assim também vós exteriormente parece justo aos homens, parece justo, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Versículo 29, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: vocês preparam aí, ou preparam os túmulos, né? Cuidam dos túmulos dos profetas, dos túmulos dos homens de Deus, e dizem, queria nós que isso não acontecesse conosco, ou na época dos nossos pais, para não recair o sangue sobre nós. Ele está dizendo o seguinte: vocês são hipócritas, né? Vocês são hipócritas. Versículo 30, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Hoje, quantas são as pessoas que matam os verdadeiros homens de Deus todos os dias? Mas não matam com uma arma, não. Matam, às vezes, com a palavra, matam acusando, matam julgando, matam apontando o dedo. Quantas são as pessoas que acabam matando homens de Deus através de palavras, de mensagens? A pessoa vai lá na sua rede social, e ali ela escracha, né, para todos assistirem, lerem o que ela pensa do homem de Deus, e etc, etc. Enfim, essa aí é uma outra situação. Mas vamos continuar aqui. Versículo 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Então, veja como é que é o tratamento de Jesus com o hipócrita, com o fariseu, com aquele que é orgulhoso, conhece a palavra, mas é orgulhoso. Veja como é que é o tratamento. Ele chama serpente, raça de víboras, hipócritas, né? Ou seja,
Você acha, ele dizendo que vocês acham que vocês vão escapar da ira vindoura, do inferno? Olha o tratamento. Ou seja, aqui a gente vê que o Senhor Jesus, ele se alegra, ele usa aquelas pessoas que nós lemos lá no começo, as pessoas das bem-aventuranças. Então veja o tratamento com aquela multidão e o tratamento aqui com os escribas e fariseus. Então, só para fazer um parênteses do que nós falamos a semana toda, você está vendo aqui como todos precisamos no nosso dia a dia mudar o nosso caráter, mudar os nossos pensamentos, mudar como pessoa. Lá no monte, Jesus estava dizendo, olha, como ser humano, como uma pessoa, vocês têm que ser humildes de espírito, vocês têm que ter misericórdia, vocês têm que ter sede de justiça, vocês vão chorar, mas vocês serão fartos, etc. E aqui, com os escribas, ele estava avisando, olha, se vocês não mudarem, se vocês não se converterem, se vocês continuarem desse jeito, vocês não vão escapar do inferno, não. Você está vendo aqui como tanto o cristão como o não cristão precisam mudar todos os dias, tanto aquele que segue como aquele que não segue precisa mudar o seu caráter, o seu comportamento todos os dias. Vou tentar terminar aqui agora. Aí ele fala, 34, por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, ou seja, Deus sempre está levantando um homem de Deus, uma mulher de Deus, para levar as pessoas, sejam elas publicanas, sejam elas fariseus, né, escribas. Deus sempre está levantando um homem ou uma mulher de Deus para poder tentar levar as pessoas a entenderem que, de fato, de verdade, o que o Senhor Jesus quer é que todos os dias venhamos depender dele, que todos os dias venhamos reconhecer que nós não somos nada sem ele e que todos os dias nós precisamos do perdão e da misericórdia dele. Né? Ele fala, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Quantos homens de Deus não são perseguidos? Né? Versículo 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Você lembra da história de Abel, né? Abel tinha um irmão chamado Caim. E esse irmão tinha inveja de Abel. Tinha inveja dele em todos os aspectos. Até que Caim foi lá e armou uma cilada e acabou envolvendo o seu irmão Abel nessa cilada e acabou matando ele injustamente. Derramou sangue inocente. Hoje não é diferente, meu irmão e minha irmã. Quantos irmãos, quantas irmãs, eu me refiro no sentido espiritual, que têm matado os seus irmãos, que têm matado as suas irmãs, apontando o dedo para elas, julgando elas, não perdoando elas, fazendo fofocas, levantando falso testemunho, levantando mentiras, jogando uns contra os outros. Quantos irmãos têm matado os seus irmãos na fé, nas palavras, todo santo dia? Então o que ele está dizendo aqui? Né? Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, até desde o sangue de Abel, né? Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Versículo 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, durante toda a semana nós abordamos esse assunto, caráter e personalidade, personalidade e caráter. Existem pessoas que têm caráter, mas não têm personalidade. E existem pessoas que têm personalidade e não têm caráter. Mas nessa mensagem de hoje, eu só quis mostrar para você o seguinte: com aquelas pessoas que
não eram convertidas, os pecadores que não conheciam ali ainda as leis de Deus e estavam ali conhecendo Jesus, ele tinha um tratamento. Ou seja, ele pregava o seguinte: olha, a partir de hoje você tem que ser assim, faz desse jeito, olha, seja um novo homem, seja uma nova mulher, né? Ou seja, seja misericordioso, seja compassivo, seja manso, tenha fome e sede de justiça, quando você chorar você será consolado. Vai por essa linha que você vai ser bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Vai por essa linha aí. Seja mansa, seja misericordiosa, tenha sede de justiça, fome e sede de justiça. E se alguém te perseguir por minha causa, se alguém te maltratar pela minha causa, olha, você vai ser muito feliz, você vai ser bem-aventurado, porque você vai ser considerada filho de Deus e etc. Já com os fariseus, você vê que o chicote estralava. Com os fariseus, ele não alisava os fariseus. Por que ele não alisava? Porque os fariseus já conheciam a lei. Então por que hoje a mensagem para o cristão, para o crente, ela tem que ser um pouco mais pesada e um pouco mais contundente? Porque às vezes existem muitos crentes, muitos cristãos que perderam a essência. Como ele fala lá no início, olha, vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, só que vocês não praticam os preceitos mais importantes da lei. Aí ele fala justiça, ou seja, quantos crentes não são justos uns para com os outros e muito menos justos com a sociedade. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender o que é justo, ou aliás, o que é praticar a justiça. Ou seja, vamos supor que você, irmã ou irmão, você frequenta uma igreja, uma denominação, você conhece a palavra. Só que você vai no centro da cidade e você faz uma compra. Ou seja, a pessoa foi ali, abriu o cadastro para você, né, pegou seus dados, pegou seu endereço, e mesmo sem você ter nenhum centavo, nenhum tostão no bolso, aquela pessoa abriu um crediário para você. Eu falo pessoa, mas pode ser uma empresa, pode ser uma firma, pode ser um supermercado, uma loja. E essa pessoa então abre um crediário acreditando que você, como pessoa, você vai pagar tudo direito. E o que acontece? Você então não paga a pessoa, você começa a enrolar aquela pessoa, começa a dar desculpas àquela pessoa, você foge daquela pessoa, não porque você está passando um momento difícil, ou porque você ficou desempregado, ou porque você naquele momento não tem dinheiro. Não. Uma coisa é você, às vezes, não ter na hora para pagar, mas você vai lá, justifica, conversa, e outra coisa é você ser caloteira mesmo. Essa que é a pura palavra, é caloteira mesmo, ou seja, você não está sendo justo com aquela pessoa. Aquela pessoa te deu crédito, aquela pessoa te abriu um crediário, não te pediu um centavo. Você foi lá e pegou o produto, foi lá, pegou aquela roupa, pegou aquele eletrodoméstico que na hora de pagar você não quer pagar e você não está nem aí para pagar. Você não está sendo justo com essa pessoa. É mais ou menos assim. Ou seja, você é um cristão. Mesmo se você não fosse cristão, você já deveria ser justo com a pessoa que te vendeu. E se é cristão e não paga, pior ainda. Por isso que Jesus ele vai em cima do fariseu, ou seja, era algo que o fariseu pregava e ensinava, mas eles mesmos não ensinavam. Então ele fala, vocês dão dízimo, vocês vão à igreja, vocês conhecem a lei, mas vocês não praticam a justiça. Vocês não praticam a justiça, meu irmão e minha irmã, é praticada a todo dia, a toda hora, a todo momento, e não é só praticada entre cristão e cristão, não. Principalmente entre cristão e o ímpio, o mundano. Vamos supor que você é um cristão, um exemplo, e você vai trabalhar com uma pessoa que não conhece Jesus. Aquela pessoa, ela é ímpia, ou ela é ateu, e aí aquela pessoa sabe que você frequenta uma denominação, frequenta uma igreja, enfim. Aquela pessoa confia em você.
Aquela pessoa, ela dá a chave da casa dela para você cuidar, para você trabalhar, ou a empresa e etc. E você vai lá e acaba traindo aquela pessoa, aquele seu patrão, aquela sua patroa vai lá, às vezes vai te chamar a atenção, vai te repreender porque você fez o trabalho errado, e você acaba sendo injusto com ela, acaba brigando, discutindo e dizendo, se quiser mandar embora, pode mandar embora, porque trabalho para mim não falta, eu não estou nem aí. Ou seja, você não foi justo com aquele patrão seu, você não foi justa com aquela patroa sua. Isso aí se aplica a qualquer pessoa. Então Jesus ele fala, você tem que praticar a justiça. E tem muitas pessoas que não são justas. Não são justas. Sabe aquela pessoa, como diz o velho deitado, venha a nós, o vosso reino nada. Ou seja, é aquela pessoa que às vezes ela não quer repartir o pão dela com outra pessoa, ela é uma pessoa mesquinha. Tudo que ela faz é só para ela. Ela acaba fazendo as coisas no individual, apenas para ela. Então você não está sendo justa. Então não adianta você dar o dízimo, não adianta você frequentar uma igreja se você não pratica a justiça. Aí ele fala, praticar a justiça em segundo o quê? Praticar a misericórdia. Ou seja, você não tem misericórdia de ninguém. Se uma pessoa, ela te faz um mal, ela responde você mal, você não quer perdoar ela, você não quer ter misericórdia dela. Se ela te explica o motivo ou o porquê de uma situação, você não quer entender essa pessoa. Você não tem misericórdia do seu irmão. Se aquele irmão ou irmã seu ou sua, eu me refiro irmão e irmã no sentido espiritual, se aquela pessoa que frequenta ali a sua mesma denominação, até outra denominação, essa pessoa vai lá, ela erra, ela peca, ela falha, ela vacila, você, ao invés de ter misericórdia, você vai lá e aponta o dedo para ela, você julga ela. Então o que adianta você frequentar uma igreja, você ter uma denominação, você se vestir tudo bonitinho, cantar no coral? Como Jesus disse, seu coração é um sepulcro caiado. Se você dentro do seu coração é uma pessoa rancorosa, você tem mágoa, você tem ódio, você é orgulhosa, você é arrogante, você não aceita ninguém chamar a tua atenção, você não aceita ninguém repreender você, você não ouve ninguém, não escuta ninguém. E o terceiro, ele fala da justiça, ele fala da misericórdia e ele fala o quê? Da fé. Ou seja, na hora que vem as lutas, os problemas, as dificuldades, o que Jesus ele quer de mim, de você, é que usemos a fé. Mas ao invés disso, preferimos reclamar, preferimos duvidar do poder de Deus, preferimos desacreditar de tudo aquilo que está escrito na palavra. Então, para fechar aqui, é só para você entender que o tratamento de Jesus com aquelas pessoas que estão chegando a ele, estão aprendendo um pouco dele, e que ele vê que realmente são pessoas que lá na frente vão adorá-lo em espírito e a verdade, então ele ensina, faz isso, faz aquilo outro, seja assim, como nós lemos lá nas bem-aventuranças, seja humilde de espírito, seja compassivo, seja manso, seja misericordioso, tenha fome e sede de justiça, se você chorar, você será farta, se você for perseguida e for maltratada pelo meu nome, regozijai-vos, porque de vocês ou de você é o reino dos céus. Então ele fala, segue. Com os fariseus o que ele fala? Hipócritas, ou seja, falsos, hipócritas, falsos. Vocês ensinam uma coisa e vivem outra. Vocês só vivem de aparência, sepulcro caiado, raça de víbora, raça de serpente. Se vocês não mudarem, se vocês não se converterem, vocês vão para o inferno. Não é o que nós lemos aqui? Então veja o tratamento de Jesus para com todas as classes de pessoas. Então pensa nisso. Para fechar, todos os dias, coloca uma coisa no seu coração. Todos os dias nós precisamos mudar. Mudar o nosso caráter, mudar a nossa personalidade. Nós temos que aprender uns com os outros, aprender com os cristãos, aprender com os ímpios, aprender uns com os outros.
Até você que tem cabelo branco, que é ancião, você aprende todos os dias. E até o fim da nossa vida, nós vamos aprender muita coisa e vamos morrer sem aprender tudo. Essa que é a realidade. No geral, nós temos que todos os dias dobrar os nossos joelhos e pedir para Deus ter misericórdia de nós todos os dias e nos ensinar a sermos pessoas boas, né? A sermos no nosso dia a dia pessoas misericordiosas, pessoas que vão ajudar outras pessoas que precisam de ajuda. Tá bom? Eu espero que através dessas mensagens durante a semana toda nós conseguimos ajudar você em alguma coisa, porque até eu aprendi com essas mensagens. São mensagens que eu preguei várias vezes, mas não desta forma. Então, a partir de segunda-feira, nós vamos abordar o tema pecado e perdão. Perdão e pecado. A semana toda, Deus ele vai trazer ao nosso coração mensagens que falam de pecado, mensagens que falam do perdão, personagens da Bíblia, enfim. Ok? Vamos orar então agora, gente. Pega aí o seu copo com água. O meu já está aqui preparado. Vamos unir a nossa fé agora? Pai querido e Deus amado, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Salvador, nós entramos na tua presença através desta oração, mediante a fé que temos no teu Filho. Meu Deus, eu peço a ti nesse momento que estenda a tua mão poderosa em direção deste homem, desta mulher, desta moça, desse rapaz, em direção deste marido, dessa esposa, deste filho, desta filha, deste pai, desta mãe, deste irmão. Meu Deus, são pessoas que oram comigo neste momento e eu não sei o que elas precisam, eu não sei o que elas necessitam. São pessoas que precisam de libertação, são pessoas que precisam de paz, são pessoas que precisam do teu perdão, da tua misericórdia. São pessoas que precisam da cura de uma doença, de uma enfermidade. Pessoas que precisam de uma porta aberta. Pessoas que precisam ganhar uma causa na justiça. Ah, meu Pai, o Senhor é o Deus de todos os deuses, o Rei de todos os reis, o Senhor de todos os senhores, onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor é o único e verdadeiro Deus, não existe um outro além de ti. Então envia anjos agora em direção a essas pessoas, meu Pai. E em nome de Jesus, repreenda todas as forças do mal, repreenda todas as forças das trevas, o principado, a potestade, os dominadores. Meu Pai, coloca debaixo dos pés de cada um de nós os nossos problemas, os nossos inimigos espirituais, as nossas situações, que seja repreendido agora toda a força do mal, toda a força do inferno, que os grilhões de Satanás sejam, meu Deus, destruídos, sejam quebrados neste momento. Meu Pai, leva a paz a essa pessoa, leva a saúde, leva a união, leva a felicidade, leva a alegria, leva a cura para ela, meu Pai. Que nesta casa reine o teu amor, que reine a tua presença, que reine a tua paz. Meu Deus, que quando essa pessoa ela desligar aí o celular, sair da live, que ela saia abençoada, meu Pai. Consagra essa água, coloca nela o teu poder, a tua unção, santifica esta água. Quando bebermos dela, meu Pai, que seja um fortalecimento, uma renovação, um avivamento para as nossas vidas. Quando bebermos desta água, que sejamos abençoados. Receba aí, meu irmão e minha irmã. Receba aí a bênção de Deus, receba a paz, receba a felicidade, receba aí a presença dele, receba o perdão dele, a misericórdia dele, receba. Seja abençoada. Diga assim comigo, eu creio. Diga, eu recebo. E diga assim comigo, já estou abençoada em o nome do meu Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Beba da água.
Graças a Deus. Eu creio que essa mensagem abençoa a sua vida, porque abençoa até a minha. Deixa eu ler aqui. As pessoas, muita gente, vou ler algumas aqui, tá, gente? Nossa. A Dona Maria José de Montemor. Um abraço para a senhora, Dona Maria. A Eloá Cristina, né, minha sobrinha. A Neide Garcia. A Ellen Santos. A Neide Garcia, né? Não entendi o que ela escreveu, às vezes é tão pequenininha as letras. Deixa eu ver aqui, a Camille também, minha sobrinha. Um abraço, Camille, um abraço a Ellen. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Quero mandar um abraço também para a Duda que está lá no litoral. Um abraço também para Dona Abelinha, beijinho no coração dela. Não quer descer mais aqui, será que travou? Não travou não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, a Dona Leci lá em Guarulhos, São Paulo. Dona Leci, Deus abençoe a senhora. Quem mais? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. A minha mãe Dulce Reis, um beijinho no coração da senhora, minha mãe. Deixa eu mandar um beijinho à minha tia Dalva também, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Edna Prates, também lá em Campo Grande. A Fernanda Silva, a minha cunhada, em Montemor. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Enfim, gente, olha, eu quero agradecer a todos que ficaram conosco até esse exato momento. Segunda-feira, a partir das 22 horas, às 10 horas da noite, aqui do horário de São Paulo, né? Lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, é 1 hora a menos. No caso, em Campo Grande, ou no Mato Grosso do Sul, às 9 horas. Aqui em São Paulo, a partir das 22 horas, esse programa A Luz da Palavra. A honra, a glória, o louvor e a adoração fica tudo para Jesus. Nós simplesmente somos aqui um instrumento usado nas mãos dele, porque ele usa qualquer jumento, e ele tem usado aqui um jumento para poder falar. Então, semana que vem, segunda-feira, nós vamos falar sobre o pecado, sobre o perdão. Se você puder compartilhar essa live quando terminar, pega o link aí, espalhe aí com seus parentes, com seus familiares, com seus irmãos de congregação, porque o nosso interesse aqui é apenas levar a palavra para que sejamos abençoados, tá bom? Olha, um forte abraço para vocês, um beijo no coração de todos vocês e até segunda-feira, a partir das 22 horas, com o programa A Luz da Palavra. Tchau e até mais.